Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso programa Inteligência Diferenciada dos Policiais aqui do estado de Goiás, tá? Hoje tenho a grande honra de estar aqui junto com um amigo que eu trabalhei junto com ele, tá? Cara diferenciadíssimo do ramo aí da biologia, também está formando em Direito, correndo atrás do doutorado, então hoje, pessoal, o papo vai ser bastante legal. Seja muito bem-vindo, Cabelizeu, grande satisfação mesmo estar aqui pra gente bater um papo, meu irmão. Cara, obrigado pelo convite. Eu acho que eu já te falei isso várias vezes. Você é um cara que eu admiro, é um cara que eu tenho como exemplo dentro da Polícia Militar, por tudo aquilo que você conquistou e ainda vai conquistar. Eu me sinto privilegiado por ter sido convidado para estar aqui junto com você nesse podcast e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente já viveu, um pouco daquilo que a gente ainda vai viver também, são os planos futuros, os projetos futuros, e mostrar para essa galera um pouco da rotina policial, um pouco da questão acadêmica, como que a gente pode vincular a academia dentro da Polícia Militar. A parte que a academia, quando a gente fala, são os estudos, né, toda essa parte de pós-graduação, de aquisição de conhecimento e vincular isso com a nossa rotina policial. Então eu me sinto honrado, muito obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos bater um papo com essa galera aí. Excelente, muito bom, meu irmão. Então, pessoal, já aproveitando aqui o assunto, o Cabelizeu hoje esteve lá na academia, inclusive estamos aqui com muitos alunos aí que em breve vai começar o curso aqui também da Polícia Militar do Estado de Goiás, e hoje ele estava lá e vai contar um pouquinho dessa experiência. O que você estava fazendo lá na academia hoje, meu irmão? Cara, fui lá fazer um TAP. Pagar uma etapa, né? O TAF. O TAF, né? O TAF. O TAF vai ser no futuro. O TAF em breve. Em breve. Quanto mais breve, melhor. Mas enfim, por conta da promoção, né, cara? A gente vai concorrer à promoção no ano que vem. E tem alguns cursos que vão rolar na polícia. E a necessidade também do policial sempre está atualizando o CISPM diante da instituição para justamente mensurar qual que é a forma e como está a saúde desse policial militar. Então existe essa exigência dentro da instituição, e aí eu quis dar uma adiantada. Hoje eu fui lá fazer o TAF, fiz alguns exames, né? Tem toda a parte dos exames médicos que a gente faz, mesmo depois que a gente entra na corporação, na instituição, há essa exigência. Anualmente a gente tem que ir lá no Hospital da Polícia Militar, no HPM, fazer alguns exames de sangue, fazer um teste ergométrico, né? Para ver justamente para avaliar como que está a saúde do policial. E na data de hoje eu consegui marcar o TAF, fui lá pagar minha etapinha, corri não da forma que eu queria, né? Porque o máximo são 3.200 metros, né? Em 12 minutos, puxado, mas também não quis forçar tanto. Mas consegui fazer 2.270 em 12 minutos. Ainda tá longe daquilo que a gente espera, né? Tá ótimo. Mas é para a idade também, tem uma faixa etária, então para conseguir 10 eu deveria ter feito 2.500. Mas no meu caso, hoje, no contexto atual, 2.270 tá excelente, tá ótimo. Então não tem muito o que reclamar não, sabe? Não, bom demais, irmão. Mas pagamos nossa etapa lá hoje. E vocês também vão pagar a sua daqui a um dia, né? O pessoal que tá entrando aí na PMGO vai ter que fazer o TAF no futuro, viu? Isso é bacana aí, isso que o Eliseu tá falando aqui, o Cabelizeu, que assim, pessoal, a Polícia Militar, ela também preza pela saúde do policial, tá? Então, toda vez que nós vamos ser promovidos, quando a gente já tem um intertício ali, a gente tem que fazer todos aqueles passo a passo, novamente, de exames, de TAF, novamente e tal, para você estar apto para ser promovido. Então, estamos dando aqui ao vivo parabéns aqui para o nosso Cabelizeu. Obrigado. Que conseguiu lá obter já aprovação no TAF aí e agora só está aguardando o intertício aí, que o ano que vem já vai, né? Fé em Deus. O ano que vem a gente já completa o intertício, e se a gente não conseguir na antiguidade, vamos na prova, na caneta, no merecimento, né? E o TAP a gente vai fazer para tentar alcançar, né, mais essa graduação. E muito alavancar dentro da carreira, que a polícia hoje ela oferece essa oportunidade para nós, praças, né? E essa progressão vertical dentro da instituição. Então, se a gente não conseguir pelo tempo de serviço, vamos na canetada, Deus vai abençoar. E se Deus abençoar no ano que vem, terceiro sargento da Polícia Militar. Padrão, esse é top. Vai voltar aqui pra gente conversar aí com o Sargentão Eliseu, hein? Fé em Deus, em breve. Se Deus quiser. Bacana, pessoal. Então, assim, eu gostaria que você também falasse um pouco
como que era a vida do senhor antes de ingressar na Polícia Militar? O que o senhor fazia? Como que despertou essa necessidade de estudar, de ver que estudo é importante para a nossa vida, né? Cara, foi meio punk, sabe? O que acontece? Eu concluí o ensino médio em 2017 e aí eu não passei no vestibular. Eu tinha vontade de fazer o curso de farmácia pela afinidade com as disciplinas da época do ensino médio, química, biologia, física, de certa forma. Só que, infelizmente, eu acho que faltou um pouco de dedicação. Eu prestei o vestibular e não passei. E aí a maioria dos colegas que compunham aquele grupo da escola, eles conseguiram ingressar na universidade pública, né? E meu sonho sempre foi estudar numa instituição pública de ensino superior. Então, essa não conclusão, essa não aprovação, essa reprovação, deu um baque. Mas só que ficou eu mais uma galera, né? Éramos, acho que uns 12, que não tínhamos passado, né, no vestibular. Então, de certa forma, um vai conformando o outro ali e tal, vai fazendo aquele consolando, né? Tipo os concurseiros mesmo, tipo né? concurseiro, não passa, não pode desistir, né? Aí a gente foi fazer cursinho, cara. A mesma galera. E aí alguns dedicaram de fato, conseguiram passar no meio do ano, e outra turma ficou para trás. E eu fiquei nessa turma que ficou pra trás. De novo, ele provou pela segunda vez. Olha o concurseiro aí, né? Rapaz, mais uma latada, mais uma carada na parede, mas a gente conseguiu superar. Aí beleza, cara. Só que nessa segunda vez que eu prestei o vestibular no meio do ano de 2018, ou de 2008, meu pai, ele é militar, aposentado da aeronáutica, ele falou, ó, você já completou 18 anos, você vai passar pelas etapas do alistamento militar. E se você não conseguir passar no vestibular, você vai ter que servir. Aí assim, cara, meu foco não é que eu não queria, né, ser militar, mas o foco naquele momento, do contexto de vida, de influência familiar, era de fazer uma faculdade, porque o pessoal tem aquele mito, né, não, se o cara não fizer uma faculdade, ele não vai ser um sucesso na vida. Isso, de certa forma, é um empirismo que existe, né. Claro, facilita, abre algumas portas. Eu sugiro, né, que todos façam uma faculdade, mas não é aquela certeza absoluta, depende do profissional. Não depende da faculdade, depende do profissional que se dedica durante esse período, né, durante esses 4 ou 5 anos. E aí, cara, com essa pressão do meu pai, eu pretendia fazer farmácia. Como eu já tinha passado por 2 processos de reprovação, eu fiquei um pouco assustado. Segunda vez lá foi farmácia também? Foi farmácia também, sempre bati em cima da farmácia, cara, e não deu certo não. Aí no final de 2018, eu um pouco inseguro, em função das reprovações pretéritas, eu peguei e falei, cara, eu vou escolher um curso que de certa forma está vinculado com o curso de farmácia e que tem uma chance maior de eu passar no vestibular. Só que assim, eu estava papirando muito, né? Já tinha mudado um pouco da rotina e tinha deixado um pouco a amizade de lado, a gente tinha focado, todo esse grupo tinha ficado para trás. E aí no final do ano eu prestei o vestibular para biologia, ainda prestei para Jataí, eu escolhi uma cidade lá do interior, para a chance aumentar ainda mais. E aí eu consegui passar, cara, passei até em primeiro. Olha só, eu não sabia não, parabéns. E aí a nota, de fato, ela permitiria, né, que eu ingressasse em Goiânia, mas não foi como eu tinha feito a opção, era vestibular na universidade antigamente, né? E aí deu certo, cara, passei, iniciei o curso, né, e aí eu acabei tendo um pouco de afinidade com o curso, porque era uma disciplina que eu gostava. Aí estava morando fora de casa, mas é uma série de desafios que a gente enfrenta, né, cara? Você sai um pouco da asa do pai e da mãe. E isso aí, por isso que é muito bom também, no meu ponto de vista, você se libertar um pouco dessa realidade, sair da zona de conforto. Então, o sucesso nosso depende sempre da gente sair da zona de conforto. Você enfrentar a dificuldade, você ir para o mundo, conhecer um pouco do que o mundo tem a nos ofertar, de coisas boas e ruins. Ter essa sensibilidade, né, para poder entender como que isso tudo funciona e fazer uma decisão correta. Claro, o mundo vai te oferecer coisas ruins, vai depender da gente em aceitar ou não. Mas essa saída, você ir para fora, né, sair fora dessa rotina é fundamental. E aí consegui concluir a graduação lá, cara, em biologia. Top, assim, eu fico pensando quando o senhor vai falando aí, como é engraçado, né? O tal de estudar tem várias ramificações. Eu quero fazer, às vezes, um curso para
aprender a mexer em informática, sem ser graduação. Eu quero me graduar, eu quero passar num concurso, todos eles nos exigem sacrifícios, tanto para estudar, quanto também passei, e agora? Né? Muitos guerreiros aqui também são de outros estados, às vezes do interior aqui do estado, fez também como de forma estratégica, passou para outro local, às vezes por causa da quantidade de vagas, né? Então isso acontece muito assim do nosso meio de estudos. E eu acho sim que é muito válido, né, essa questão da gente realmente sair dessa zona de conforto. A gente ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, e para isso nós temos que dar um passo além daquele de ficar estagnado ali onde está tudo tranquilo, né? Eu sei que não é fácil a gente sair da casa dos nossos pais. Quando eu saí mesmo já foi para eu casar, então assim, no caso do senhor já saiu para buscar os sonhos também, que estava vinculado ali hoje, graças a Deus também ao sustento da família, né? Lógico, com então certeza. assim, Deus já foi encaminhando os passos ali que o senhor estava seguindo, né? Então eu acho isso muito bacana, a gente lutar pelos nossos sonhos e não desistir ali logo nos primeiros obstáculos que vão surgindo, né? Porque eu costumo dizer muito isso, a gente que está determinado e quer alcançar um sonho, a gente tem que lutar até o dia de alcançá-lo. E depende de nós temos que sair dessa zona de conforto e buscar isso, né, com todas as nossas forças e até realmente conseguir ali conquistar os nossos objetivos, né? Inclusive, seu Papa Mike, eu até escutei isso numa época que eu estudava para concurso. Eu lembro que um professor, não lembro o nome do professor, mas é uma frase que marcou. Ele disse, né, durante uma das aulas, né, que ele estava ministrando, das disciplinas. Ele falou assim, cara, você tem que estudar, você estuda para o concurso ou para algum outro objetivo que você quer alcançar, você não estuda para passar, você estuda até você passar. Perfeito. Porque o conhecimento que a gente vai adquirindo, ele não se perde. Justamente. Né? A gente vai construindo uma ideologia, você vai construindo um pensamento e vai armazenando tudo isso aí no nosso HD ao longo do tempo. E você não consegue esquecer isso, eliminar isso, né? Então, pode ser que, agora eu não lembro, mas se a gente buscar numa literatura, o conhecimento ele retorna. O conhecimento ele vai sendo consolidado, então, né? Vai sendo interligado e essa vai base vai ligando com os novos conhecimentos. Justamente. E você vai montando esse quebra-cabeça. Por isso que é importante, né? Para aquele candidato que quer ingressar na polícia, que quer alcançar o serviço público, que quer prestar um concurso, seja para delegado, juiz, promotor, policial militar, que é o que eu sugiro, que é a melhor profissão do Brasil. A mais top, a mais melhor. Que o cara, assim, ele vai passando por essas etapas, são necessárias todas essas etapas, né? O cara desistir no meio do caminho é como se ele tivesse largado numa corrida e não chegado no destino final. Nem que ele chegue andando, mas ele tem que chegar no destino final, né? Por mais que ele enfrente um monte de dificuldade. Então esse é o pensamento que eu tenho e que a gente tem que carregar também para a vida toda, né? Bacana. Então, assim, essa questão do senhor ter conseguido fugir aí do alistamento militar foi por causa da graduação, então, que o senhor optou em fazer. Justamente. Eu, em função dessa pressão e, assim, de certa forma, a família, né, influenciava na época, ou a família influencia no nosso contexto de vida. Mas eles disseram, não, é melhor você fazer uma graduação, você servir, você se tornar militar, é o risco, tem toda aquela história, né? Aquele paradigma que existe, essa resistência. Mesmo o pai do senhor já tendo sido militar. Mesmo meu pai sendo militar. É totalmente diferente. E né, ele foi muito isento. Né? A carreira é bem diferente. Mas assim, acaba que meu pai também na criação ele foi muito rigoroso. Então, onde é que a gente tinha que... Eu brigava com meu irmão, aí a nossa punição era pagar a flexão, abdominal. Onde é que você tivesse, cara? Tivesse na rua, pagava, tivesse... Eu falei, rapaz, esse trem é meio punk, né? Passar muita vergonha, a gente nem brigava mais, né, cara? Melhor não brigar, né? Eu falei, não, moço, eu vou estudar, vou fazer uma graduação, não vou sair fora desse negócio desse militarismo. E acabei retornando, né? Não teve jeito. Bom, o senhor fez foi na UFG em Jataí? Isso. Aí eu fiz essa graduação na UFG em Jataí. Assim que eu terminei a graduação, em função da pesquisa que a gente desenvolvia na época, né? Surgiu um convite para ingressar no mestrado e dar continuidade ao trabalho. Eu acabei topando, mas assim, essa parte de estudo eu sempre tive também muito claro na minha cabeça que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né, cara? O ser humano, para ele evoluir, o ser humano, para ele conseguir
melhorar, né? Seja a convivência, o convívio social, seja abrir a mente, você ter visões diferentes, é necessário que você esteja dedicando, é necessário que você esteja buscando sempre o conhecimento. Então, isso para mim está muito claro. E aí é em função disso que eu falei, não, vou enfrentar um doutorado. Por mais que você fala, não, cara, no meio do caminho, fala, não, vou desistir desse trem. São muitas barreiras, né? Muita barreira. Mas é necessário, né, cara, pra gente amadurecer, pra gente conseguir fazer uma rede de contato, para você abrir mais uma série de portas. Então, tudo isso é importante. E é nesse contexto que estamos aí, né, cara? Vamos defender, se Deus quiser, em janeiro de 2024. Padrão, viu? Padrão. Eu também defendo muito isso, inclusive lá no meu perfil lá, no meu pessoal, que inclusive esses dias aí foi hackeado, mas graças a Deus em questão de horas aí eu consegui recuperar ele. Lá a frase que eu tenho lá, logo de início assim, é em constante aprendizado, porque eu acho que assim, nós como seres humanos, nós temos um diferencial ali, já que o senhor é da biologia, sabe que o que diferencia nós dos animais é justamente o nosso córtex pré-frontal, que é justamente ele que nos dá essa racionalidade de pensar, de estudar, coisa que os animais, infelizmente, assim, não conseguem. Então, historicamente, aí, nós desenvolvemos, inclusive, a última parte, né, nossa a ser desenvolvida, que é o córtex pré-frontal, e ele é o responsável por isso. E eu acho que nós temos que fazer bom uso dele. Se foi nos permitido ter acesso ao conhecimento, ter acesso aos estudos, e eu acredito sim que somente os estudos podem mudar a nossa vida, e hoje, se a pessoa não estuda, ela não consegue ingressar na polícia, e cada vez mais o nível está maior, as pessoas não conseguem, né, passar se não se dedicar. Eu costumo dizer que eles têm que realmente estudar de forma profissional, porque o nível está cada vez mais alto. Então eu acho sim que a gente tem que se especializar, tem que buscar o conhecimento também por conta própria, não ficar só com aquilo que o professor nos passa, porque para a gente conseguir fazer algo diferenciado, a gente tem que dar sempre um passo a mais. Aquilo que a gente estava conversando, sair da nossa zona de conforto. Mas eu gostaria que o senhor me falasse um pouco aí se passou algumas dificuldades na hora que começou as suas especializações. Rapaz do céu, dificuldade é que a gente mais passa, né? Cara do céu, você enfrenta dificuldade, seja durante o período, né, da pós, na disciplina, são noites de sono, né, cara? Tem que abrir mão. Às vezes o pessoal chama para tomar uma cerveja, o pessoal chama para fazer alguma coisa diferente de estudar. Ninguém chama você para estudar, né? Futebol, chama para futebol, chama para né? uma resenha. Tem os familiares, né? A saudade da família. A gente fica longe de casa, então você sente falta, né, desse afeto, todo mundo sente, não tem como o cara falar que não. Então, assim, são todo esse conjunto de dificuldades que a gente passa, que vai fortalecendo, né, cada um de nós. Então, mas a maior para mim, né, de todas elas, além da distância de casa, que já tá aí, fica aproximadamente 400 km, né, 300 km aqui de Goiânia, é a questão financeira. A gente passa muita necessidade financeira, porque eu era bolsista, trabalhava com consultoria ambiental, mas o ramo da consultoria, ele oscila muito, ele não te traz uma estabilidade. Então, ao mesmo tempo que, num período do ano, os serviços eles são muito abundantes, em outro período do ano, o serviço está totalmente escasso. E não é que você fez um serviço em julho que você vai receber em julho. A consultoria tem esse problema, né? Então, às vezes você consegue receber aquele serviço que a gente fez em julho daqui um ano, daqui 2 anos, e as contas elas não esperam, né, cara? Então, assim, essa dificuldade financeira, de certa forma, é algo que a gente trata, que eu trato como uma coisa principal, né? Mas aí tem essa privação de liberdade, da gente conviver com a família, do convívio social. Você tem que estudar muito, né? Tem que ler muito, então você tem que abrir mão de uma série de coisas, tem que fazer isso no período de noite. Eu particularmente tenho uma facilidade de estudar de noite, onde o sono, às vezes ele vem um pouco mais forte, mas você toma ali um energético, né? Levanta, faz um exercício, toma um café, aí faz uma flexão, e aí você acaba espantando essa indisposição. Mas eu acho que é isso, cara. Essa dedicação que é necessária, né? E que a gente acostuma só com a coisa boa, a gente não acostuma com coisa ruim, infelizmente, né? Então, estudar de certa forma é difícil, mas quando a gente colhe o resultado, isso é gratificante.
Então, por isso que há essa necessidade. E você acostuma, né? Igual eu falo, no início é um pouco mais difícil, você não entra no ritmo, você arruma uma série de coisas para fazer, sei lá, até arrumar uma sapateira lá, o cara arrumar um guarda-roupa, ele arruma, nunca fez. Mas quando ele abre um livro para ler, ele lembra, né, que ele tem que fazer tudo isso. Para correr daquela obrigação. Mas depois que a gente pega no tranco, né, acaba que a coisa flui e você passa a sentir falta. E quando você não estuda, né, você já fica com a cabeça aí. A cabeça ela já rebobina e fala, ó, tá faltando alguma coisa hoje. E é justamente o estudo. Vai lá ler alguma coisa, vai ver uma videoaula, vai fazer uma atividade que o corpo está necessitando, né? Então é isso. E nessa época aí o senhor fazia só consultorias, dava aula também? Como é que era? Ou era mais... Cara, eu dava aula particular. Às vezes um aluno tinha uma dificuldade, né, no ensino médio, com a disciplina de biologia. Às vezes arriscava até a matemática, porque teve um projeto lá na universidade que a gente fornecia, né, dava aula para pessoas carentes que visavam alcançar uma graduação. Aí não era remunerado, mas a gente acabava que abraçou o projeto em função desse aspecto social, né? É gratificante também você ver uma pessoa passar no vestibular e de certa forma elas falam, né, não, serei eternamente grato a você. Para mim isso aí é o que mais o combustível para continuar estudando e para continuar adquirindo conhecimento e compartilhando esse conhecimento com terceiros. Mas eu dava aula, eu fazia consultoria ambiental, nessa área de licenciamento ambiental, a gente elaborava documento técnico, relatório, IRM, essa parada toda, sabe? Todinho já. E aí tinha a bolsa, né? A bolsa que foi fundamental também para me manter durante esse período. Mas era isso, assim, as fontes de renda. E quando apertava demais, aí socorria, né? Pô, pai, dá uma força aí que mês que vem a gente equilibra isso aí, eu te devolvo, eu te pago, um empréstimo, né? Meu pai dava um apoio. Meu pai também é um cara que eu admiro muito e o que eu sou hoje foi em função dele, né? Todo o alicerce até hoje que a gente tem, que ele deu, que a gente construiu, foi porque ele nos forneceu isso. Ele nos forneceu esse alicerce, meu pai e minha mãe, né? Então, pai, obrigado, viu? O senhor sou seu fã. Muito bom, cara. Eu não sabia dessa história que o pai do senhor era militar. Já vi algumas fotos, né? Os senhores parecem demais. Xerox, né, cara? Xerox. Mas que bacana, né, cara? Eu penso assim, quando a gente tem algum suporte, quando a gente tem assim, essas dificuldades, é fundamental. Por isso que assim, eu valorizo demais a questão familiar, porque, cara, quando a gente precisa, é o nosso suporte, né? Não tem assim para onde correr. Às vezes as pessoas que não têm, tá aí, às vezes se enrolando demais em juros, pagando empréstimo para banco, mas por esse apoio familiar, assim, vendo que o senhor estava caminhando, estava na luta pelos sonhos, viu que não estava em caminhos errados, eu acho que assim, também o pai do senhor teve orgulho de colaborar com isso e tem orgulho também do policial que o senhor se tornou por ser um cara aí referência na área da biologia. E eu acredito que muitas pessoas, eu acho que jamais imaginaram, já passou assim na cabeça delas, de um policial publicando artigos científicos, né? Já pensou isso? Então, assim, para mim o senhor hoje já pode sim ser considerado um cientista, devido aí aos níveis de artigos, né, que o senhor publicou, e é uma grande autoridade na área da biologia, né? Quando foi que o senhor começou a realmente aprofundar nessas pesquisas, nessas publicações de artigo? Se eu puder falar para nós assim, como que funciona, quais são os níveis aí, o que extrai de valor para o senhor na carreira acadêmica e também na polícia? Cara, a pesquisa, ela só da pessoa, né, ter esse interesse de desenvolver, ter essa curiosidade, inclusive durante o curso de formação, os policiais que ingressarem agora, eles deverão entregar ao término do CFP um TCC. E para isso, eles precisarão desenvolver uma pesquisa. Então eu já vejo isso como algo bom, uma evolução dentro da instituição, porque você estimula os policiais, de certa forma, a trabalharem nesse lado também, né? Você abre uma série de horizontes. Quanto à minha história, dentro da graduação, que eu fiz Ciências Biológicas do bacharelado, todas aquelas disciplinas, toda a condução da graduação, ela é direcionada para pesquisa, diferente da licenciatura, que é voltado para docência. Então, desde quando eu entrei, eu já concorri a uma bolsa de iniciação científica, fui contemplado,
em função das notas, né, do rendimento, da dedicação. E isso aí permitiu que eu entrasse nesse mundo, entendesse como que funciona esse mundo e meio que apaixonasse por ele. Porque a pesquisa científica, ela traz também um retorno teórico, né, um retorno de você poder contribuir com a ciência de uma certa forma, tanto a nível nacional, regional ou até mundial, né? E aí, o trabalho que a gente desenvolvia durante o período da graduação, que eu sempre trabalhei com essa parte de vegetação, estudo de solo, mudança climática, né, que é o que está em alta hoje, a gente desenvolveu esse projeto de pesquisa. Claro, também eu falo, a gente tem que ser humilde e a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Às vezes usa a primeira pessoa da conjugação verbal, falar eu, mas isso tem que ser mudado. Na verdade, somos nós, é todo um grupo, né? Então eu fui inserido dentro de um grupo, esse grupo me acolheu, e é um grupo composto por pesquisadores, sejam eles da Universidade Federal de Goiás, hoje atual Universidade Federal de Jataí, por outras universidades federais do Brasil todo, por universidades internacionais, que é a Universidade de Leeds. Então, assim, é um grupo de pesquisadores. E aí todo mundo dá a sua contribuição e todo mundo colhe o produto final, um fruto. E o fruto de toda essa pesquisa que a gente desenvolve, se você fizer a pesquisa e não compartilhar essa pesquisa com a sociedade, que é quem financia a pesquisa hoje, né, e sempre financiou, é um trabalho perdido. Então, os artigos científicos são fruto de todo esse trabalho que a gente desenvolve, né? E aí hoje, graças a Deus, a gente está com, eu estou, né, particularmente, junto com todos esses pesquisadores, com um total de 14 artigos publicados. Então, sejam eles, né, em revistas nacionais e internacionais. Aí as revistas, elas têm um padrão de qualidade. Aí os padrões de qualidade, eles são a uma estratificação. Então, a revista mais top é a 1. Aí a segunda mais top é a 2, né? E eles vão estratificando pela letra e pelo número. Então, assim, eu tive a sorte, né? Fui premiado em poder publicar um artigo numa revista A1, que é a nível mundial. Hoje ela é reconhecida mundialmente, né? O senhor pode falar assim também o que era esse artigo, alguma coisa assim, ou é mais... Não, cara, é um artigo voltado para a da biologia, né? Porque existe uma espécie que ela tinha uma ocorrência na América do Sul, mas não havia sido registrada ainda no Brasil. E aí, numa dessas incursões nas áreas de mata, lá na região de Jataí, um dos colegas pesquisadores, ele viu uma planta, né? Achou que era um fungo, era uma planta. E aí ele falou, rapaz, esse trem aqui tá estranho. E a gente retornou lá, fez a coleta e constatou de fato que essa espécie ela não havia sido encontrada ainda dentro da nossa nação. Então, isso pra gente é algo meio que revolucionário, né? Então, assim, você quebra uma série de místicas que existia. E aí até a foto da planta, ela saiu na capa dessa revista, que é a Plant Biology, né? Bacana, é uma espécie assim que não existia dentro do Brasil, não havia sido encontrada. Mas tem no exterior. Tem no exterior, é Tismia panamensis, ela é encontrada no Panamá, né? Mas aqui ainda não. A gente descreveu o mecanismo de reprodução dessa planta, porque é uma planta muito específica, né? Ela não tem clorofila, né? Então ela muda. Ela está totalmente diferente do padrão, está fora do padrão daquilo que a gente está acostumado a ver. Ela é aclorofilada, ela tem uma relação com o fungo. Então ela fornece o abrigo para o fungo e o fungo fornece o alimento para a planta. E aí tem toda uma relação top ali, bem massa na área da biologia, assim. Então, assim, bacana. Esse foi um dos artigos, né? Para mim, eu acho que é o artigo mais top que eu publiquei até hoje, foi no ano 2021, se eu não me engano. Mas ele tem saído, né? Ao longo dos anos, tem saído, cada ano sai um artigo referente a algum trabalho que a gente desenvolve, né? Além dos 14, e tem mais alguns que estão... Cara, tá no forno. É porque o senhor manda, aí fica lá no banco analisando, né? Às vezes vai aí, não, tem que ajustar tal coisa e tal, e tem todo um processo até realmente ser publicado na revista, né? Justamente, a gente submete o artigo ele passa geralmente por 2 avaliadores que analisam o conteúdo, a estrutura do artigo, vê se atende os critérios da revista, né? E esses pessoas são muito rigorosos, né? Tanto a questão de português, os artigos geralmente são em inglês, né? Mas eles têm essa função, o avaliador, e aí se atender os critérios da revista, ou eles aceitam, ou eles rejeitam com algumas alterações, ou aceitam com algumas alterações, e tem alguns critérios que são atendidos. Mas a etapa ela é bem criteriosa, né? Ainda mais uma revista de impacto como essa que eu falei para você. Que bacana. Então, assim, é massa. Aí, a vantagem dessas publicações, é que a gente vai melhorando o currículo, né? Então,
isso traz uma pontuação, se for ser avaliado, traz um retorno dentro da própria instituição, que há esse reconhecimento, né? Porque um dos critérios para que a pós-graduação ela fosse implantada é que você tivesse o número mínimo de mestres e doutores dentro da área da segurança pública, né? A questão lá da academia, para ter uma pós lá, tinha que ter alguns mestres lá. Tinha que ter alguns mestres e alguns doutores. Que legal. Tem um número mínimo, né? Que é a exigência do Conselho Estadual de Educação e do Ministério da Educação também. E aí eles acabaram pincelando lá quem era mestre e quem era doutor e ofereceu o convite, né? Então, assim, e aí não é só você também ser mestre e doutor, eles avaliam, né, a produção de cada um deles, o número de orientações, as publicações. Então isso aí contribuiu também, né? Não só eu, mas todos os outros também que possuem especialização, todo esse grupo também dentro da polícia, formado principalmente pelos oficiais e alguns praças, né? E aí fizeram esse bem bolado e conseguiram implantar a pós-graduação no CFP e no CFO. E o senhor estava entre os mestres lá que rapaz, me acharam lá no meio. Que bacana. Eu tinha pedido para publicar em ficha, né? Após, uma vez que ela traz uma pontuação para a gente na promoção e o pessoal também meio que colocou o fogo lá na minha moita na época do CFP. Um dos instrutores pediu: você vai dar uma aula sobre onde que começa a vida para biologia aqui, no direito penal. E o cara aqui tem especialização, vai lá. Os caras acham a gente me achou lá no meio da galera, lá moita, rapaz. E aí acabou que, como assim, de certa forma foi descoberto, falei, cara, eu não tenho pós-graduação lá pro Censo, né? Eu não tinha na época, né? Depois eu fiz uma, que é essa pós-graduação que o pessoal sai depois que forma, né? Em Polícia e Segurança Pública. A minha foi em gestão ambiental mesmo. E como na época eu não precisava dessa pontuação, eu falei, vou pedir para publicar o mestrado. Aí nessa pincelada que a academia fez para colocar esse projeto em andamento, eles acabaram me achando lá na área de meio ambiente, né? Falaram, rapaz, esse cara aqui às vezes serve, né? Tem alguma serventia. Não, bom demais. Isso é bastante legal. Então, assim, o senhor já falou aí como que foi que o senhor fez a graduação. E esse despertar que o senhor teve ali para buscar o mestrado foi justamente por causa dessas pesquisas ali que o senhor já estava fazendo, né? Foi. Eu queria dar continuidade, né, nos trabalhos de pesquisa e, de certa forma, não tinha vislumbrado ainda esse mundo de concurso público. Eu estava meio com uma visão meio direcionada, né? O objetivo, à época, seria, não, eu quero ser professor e de universidade pública. O sonho, à época, era esse. E aí eu acabei recebendo esse convite para fazer o mestrado e dar andamento nas pesquisas, né, que já haviam iniciadas na época da graduação. Acabei aceitando, fiz o processo seletivo, meio enjoadinho, mas acabou que deu certo, né? O senhor fez onde? Na UFG? Eu fiz na UFG também, né? Aí o programa lá de pós-graduação em Geografia, a linha de pesquisa e análise ambiental. É concorrido, né, rapaz? É um pouco concorrido. Aí tem a prova escrita, tem que é a prova dissertativa, né? Tem uma prova de inglês, entrevista e apresentação do projeto, também avaliado. E aí, graças a Deus, a gente passou por todas as etapas, né? Fui aprovado e dei continuidade. Ao longo de 2 anos das pesquisas a gente tinha iniciado, né? Qual que era a linha de pesquisa lá? A linha de pesquisa nossa é tentar entender esse contexto todo de mudança climática, se afeta ou não a vegetação nossa do Cerrado, que é o bioma que a gente está inserido. Né? Então a gente vê se de fato o Cerrado ele apresenta esse aspecto. Por que ele apresenta esse aspecto? Como que ele tem se comportado com todas essas interferências antropogênicas? O que isso impacta nas nossas vidas? Qual que é o impacto disso na nossa vida? Qual que é a quantidade de carbono que está sendo armazenado, está sendo liberado? Né? Então tudo isso aí a gente tem no livro hoje, não é porque o cara, eu acho que aí o cara escreve. Não, tem que ter essa base, tem que ter esse alicerce da pesquisa para comprovar que aquilo apoia daquela maneira. Né? O empirismo ele não existe. Eu acho, não existe. Acho não é. Você elabora uma hipótese, testa ela, e se você comprovar, beleza. E aí se alguém lá na frente elaborar uma nova hipótese e conseguir comprovar que a sua hipótese não tem muito nada a ver, a hipótese dele, aquele trabalho que ele desenvolveu passa a valer, e a pesquisa ela vai cada vez mais evoluindo, né, e trazendo novos conhecimentos para todos nós. Então a ideia era essa, né? Então, assim, o contexto todo, não, cara, eu quero seguir a carreira acadêmica e há essa necessidade, né? Para ingressar na universidade pública, no ensino superior público,
o mestrado e o doutorado ele traz uma pontuação elevada. Então, acaba que na hora da análise de títulos, né, ele alavanca você lá na frente. Então esse foi o principal objetivo, assim. Até, né, ter um probleminha lá na família, e eu falei, rapaz, eu preciso de passar a estudar para um concurso aí, principalmente se for da polícia, é melhor, né? É mesmo, a gente chegou nesse nível, é melhor passar para a polícia logo. Mas assim, cara, eu falo, a polícia também é algo que, pra gente, é meio que um dom, né? É uma dádiva. Não adianta. A gente fala, não, o meu objetivo era esse, mas toda criança eu era uma delas. Quando você viu um cara da polícia passando, cara, você queria bater foto, você queria dar um tchau ou tirar uma foto com um policial, né? A criança tem na sua essência essa admiração pela segurança pública. Ela vê o policial como um herói. Eu não era diferente, então, assim, eu já pensei em ser gari, depois eu falei, nossa, eu quero ser policial. Aí foi crescendo, foi tendo todo esse emaranhado de ideias, de informações, direcionei um pouco, mas acabei que no final acabei voltando, né? Por aquele sonho de criança. Muito massa. Para mim, assim, é uma honra muito grande, né, estar diante aqui de um doutor que já está prestes a defender, né? É tese que chama de doutorado? Tese de doutorado. Então, já está quase ali a defender a tese de doutorado. E quando foi assim que surgiu esse desejo também de partir ali para esse nível de conhecimento ali para chegar num doutorado, né? Já pensou? Porque a gente escutou várias vezes, né? Nossa, um praça, um soldado, doutor, e hoje está prestes aí, vencendo todas as barreiras a defender já essa nova conquista aí. Cara, a gente, assim, tem essa, de certa forma, historicamente falando, a cultura do povo, né, da sociedade propriamente dita, ela tinha uma visão que o policial era o policial analfabeto, era o cara truculento, era o cara que não sabia conversar. Mas naquela época também, o nível de instrução da sociedade ele era muito baixo. Perfeito. E aí a herança ela vai sendo passada de uma geração para outra, e igual eu falei para você, é necessário que a gente evolua junto, né, com essa comunidade, junto com a sociedade. E hoje a sociedade ela não permite que o policial seja, não que o policial que às vezes não tinha um estudo, ele tem menos valor. Não, muito pelo contrário. A época dele, ele era um excelente profissional, da mesma forma que ele continua sendo por ser um veterano, né? Todas as conquistas que a gente teve até hoje foi em função dos veteranos, né? Então eu mesmo tenho os veteranos têm a minha continência, eu respeito todos eles. Mas assim, a sociedade ela vai evoluindo. E aí a nossa polícia no estado de Goiás hoje, ela tem evoluído junto com a sociedade. Então o policial que forma hoje no curso de formação, que sai pós-graduado, é um policial que tem um nível de conhecimento acima do comum. É um policial que tem uma condição de escrever melhor uma ocorrência, né? Ele exercita isso durante o CFP. É um policial que tem uma capacidade, que tem uma habilidade maior de conversar com o terceiro. Ou seja, a polícia hoje ela oferece para a comunidade um serviço de qualidade, né? E aí isso é possível em função dessa mudança, né? Dessas evoluções que a polícia ela vinha adotando, né? Então, assim, na minha condição de tentar de buscar um doutorado, é justamente nessa visão. Eu penso, igual eu falei, cara, a gente só evolui através da conquista de conhecimento. Não tem como você evoluir de outra maneira, né? E aí eu vi como uma válvula, até mesmo porque eu já tenho eu gosto da pesquisa, eu gosto de estar no mato, eu gosto de estar no campo, coletando dados, analisando a cidade, escrevendo, né? Produzindo esse conhecimento. Então eu tenho esse desejo, né? Eu me sinto bem com isso. E aí eu falei, cara, os níveis, qual que é o último nível de estudo? Nível superior. Cara, é o doutorado, é o PhD. Eu vou fazer esse trem, cara. Eu vou enfrentar esse monstro aí. Todo mundo fala, cara, doutorado é outro nível, né? Não é, cara, é um mestrado um pouco mais específico, né? É claro, demanda tempo também. E eu falei, cara, eu vou enfrentar. Aí eu fiz o processo seletivo também, consegui entrar, levei um monte de lapada, prestei um monte de processo seletivo, não passei da mesma maneira, não foi o primeiro, né? Eu terminei o mestrado em 2014. Aí em 2014 ganhei uma bolsa de pesquisa para dar continuidade a todo esse trabalho. Em 2015 eu prestei o concurso do IF em Jataí, passei para professor de biologia. Foi quando eu fui chamado no concurso de 2012 da PM.
e resolvi assumir em função da estabilidade, do sonho também de você estar concretizando mais um sonho. E tô até hoje, né? Eu pretendo também ficar pelos próximos 26 anos, né? Já que é possível conciliar. Hoje a polícia ela permite que você concilie o trabalho nosso, o serviço policial, com a carreira de docência. Ou ela te dê essa, poucos, né? um dos poucos. E ela te dá essa oportunidade também de você estar na condição de professor dentro da instituição, que é na formação dos novos policiais, né? Então, uma polícia com a mente um pouco mais aberta. Um pouco não, bem mais aberta. Bem né? mais aberta, cada vez mais evoluída. Bem mais né? evoluída. E aí eu falei, bora. Tô custando, tô pelejando pra terminar, cara, tá difícil. Tem que qualificar agora em julho e defender em janeiro de 2024. É o prazo, 48 meses. São 4 anos, né? 4 anos. São 4 anos de doutorado. E aí, se Deus abençoar, em janeiro, eu defendo esse negócio, passa a régua. E aí, em 2025, termino o curso de Direito. Já também finalizo mais um sonho. E aí, cara, vamos ver. Procurar outro sonho, né? Procurar outra dor de cabeça, né? A gente corre sempre atrás de dor de cabeça, né, cara? E assim, na PM, antes só valia, vamos supor, a gente ganha 3 pontos, para quem não sabe, na ficha, quando a gente tem uma especialização. E ela começa a partir da pós-graduação, depois vai para mestrado, doutorado, né, PhD lá. Mas o que acontecia? Eu acho que acontece ainda, né? A PM só reconhece, até o momento, 3 pontos. Independente se você fez uma graduação, não, na realidade você tem a pós para ganhar, né, os 3 pontos, depois o mestrado e o doutorado. Você não ganha 3 pontos até o momento para cada uma dessas especializações. Mas eu acho que já está correndo aí, né, o processo para ver se reconhece, sei lá, pelo menos 3 pontos para cada, ou 2, 3, 1. Isso. Né? Cara, a polícia, ela, igual eu falei, ela melhorou bastante, né? Hoje a polícia de Goiás é referência a nível nacional. Eu encho a boca para falar, é a melhor polícia do Brasil, é a Polícia Militar do Estado de Goiás. E aí, como eles colocaram esses critérios para você ganhar uma pontuação a mais na análise da ficha para a promoção, isso fez com que os policiais eles se sentissem obrigados, de certa forma, ou eles sentissem a necessidade de estudar, né, cara? O cara tem que fazer uma pós-graduação, ele vai ter que estudar. E aí, graças a Deus, né, eu vejo isso como um ponto muito positivo. Houve um nivelamento de toda a tropa hoje. Então, praticamente, eu não sei dizer estatisticamente, né, falando da quantidade desse percentual, mas é difícil você ver um policial hoje que não tem uma pós-graduação publicada em ficha. Não fez. E aí, como você tem, então, um nivelamento de todo esse efetivo das praças, há uma discussão, são bizus, né? Eu também escutei raríssimas vezes, de que há essa conversa entre a cúpula, né? Não sei também se é verdade, mas para que eles passem a pontuar a especialização stricto sensu, que é o mestrado doutorado. A pós-graduação é uma especialização lato sensu, né? No sentido mais amplo. A pós-graduação stricto sensu, que é um sentido restrito, é considerado mestrado e doutorado. Então, assim, a gente até espera, né? Não sei se vai vingar ou não, se é verdade ou não, mas é possível, a discussão é possível, né? De você pontuar o mestrado com 3 pontos e o doutorado com 3 pontos, né? Que de certa forma vão motivar esses policiais também a procurarem uma especialização stricto sensu. Mas assim, é tudo bizu, né? Não tem nada, não bater o martelo. Rádio Manguba, só na Rádio Manguba. É a conversa de corredor, né? E assim, o senhor comentou aí, só que a gente não conversou um pouco aí ainda sobre como que foi a trajetória do senhor de preparação para ingressar no concurso da Polícia Militar. Se o senhor puder contar um pouco para a gente como que era a preparação, como que foi, como que o senhor conseguiu entrar. Cara, a rotina foi pesada, viu? Foi punk. O que acontece? Eu tinha recém ingressado no mestrado, foi em 2013. Em 2013. E aí saiu... Não, na verdade foi em 2012. Meu primeiro ano da pós foi em 2012, foi o concurso. Eu lembro que eu estava no quarto, a gente já está estudando, né, num artigo científico, traduzindo lá, quebrando a cabeça. E eu resolvi entrar num site de notícias e vi lá, concurso para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Aí eu entrei e tal, acessei e vi quais eram os critérios, né? Vi que era necessário para praça um nível superior em qualquer área, exceto direito. Na verdade até direito, né? Até direito também enquadra, né? Só o proficial que era exclusivamente o curso de bacharel em direito. Né? Isso.
E aí eu vi essa notícia e falei, cara, isso é uma possibilidade, às vezes é uma oportunidade que está aparecendo, né? Porque nunca tinha visto uma notícia dessa, não tinha direcionado os olhos para uma notícia como essa. E aí, cara, assim, de certa forma eu tinha passado por uma experiência familiar um pouco meio trágica, né? Porque a gente teve um problema familiar no qual eu e meu irmão a gente foi ameaçado por um tio, né? Que esse tio é um pouco problemático. E aí minha mãe já perdeu uma filha. E aí numa briga que eles tiveram lá, ele afirmou, falou, ó, você já chorou a morte de uma filha, você está prestes a chorar a morte de mais um filho. E a gente estava presente. Então eu fiquei um pouco assustado, né, cara? Falei, pô, que loucura é essa? O cara quer me matar, velho. Eu não fiz nada de mal pro cara, né? E aí minha mãe ficou um pouco desesperada. Aí eu falei, não, mãe, calma aí que as coisas não são assim, né? Tem uma justiça toda por trás, que caso ele venha a cometer algum crime, ele vai ser penalizado. Inclusive a ameaça que foi consumada ali, minha mãe registrou. E só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E coincidentemente em 2012 eu vi nessa notícia, falei, cara, é uma oportunidade, né? Eu poder oferecer um pouco mais de segurança para a família também. E eu falei, cara, eu atendo os critérios. Minha idade me extrapolou, que era até 32 anos. Até 30, né? Não? Era até Ou 30? 32? Cara, eu acho que era até 32. 32 na época, não lembro, eu também já tem um lembro. tempão. Eu peguei, prestei, só que assim, minha base de direito era muito ruim, né? Eu estudava só como a especialização ela exigia, eu lia mais sobre tudo sobre o meio ambiente. Sei lá, tudo que é relacionado, parte de relevo, de topografia, de clima, de solo, de vegetação, a gente acaba que você fica meio que dentro de uma bolha, né? Você só lê a respeito de um determinado tema, porque você está se tornando um especialista naquilo. E aí eu falei, cara, eu vi o edital, foi direito penal, processo penal, administrativo. Que é isso, meu Deus do céu? Conteúdo lá, eu falei, que loucura. Só que eu falo, a gente, quando tem um objetivo, a gente tem que lutar por ele. E a partir do momento que eu vi a notícia que o edital sairia, né, que nem saiu na hora, no momento foi só uma projeção ali, eu já comecei a baixar os editais anteriores, peguei assessoria, também assim, vi lá na internet o que o pessoal ofertava, né, de plano de estudo, que é o que você faz com excelência. Inclusive eu já utilizei algum dos seus planos, né? Muito obrigado. Para organizar a rotina, até a rotina que eu adoto hoje. E é importante, né, aquele que tem interesse de seguir essa carreira, ou que esteja nela, na condição de candidato, ele tenha uma disciplina e busque essa disciplina com aquelas pessoas que desenvolvem todo esse planejamento, né, que são pessoas excepcionais, como o Amarildo, que tem esse projeto já implantado e que tem dado certo. E aí eu busquei isso aí na internet e tal, fiz um pente fino lá e falei, cara, eu tenho que ver pelo menos para me conseguir ver todo o edital em uma única vez ou repeti-lo, né, depois que a gente tiver fechado essa matéria toda, essas matérias todas, eu tenho que ver pelo menos 3 videoaulas por dia. E aí no início foi um pouco difícil, eu via uma, meia, mas com um mês de estudo eu já estava conseguindo ver uma videoaula de manhã, acordava cedo, né, 6 horas da manhã, vi uma videoaula, tomava um café ali, aí eu li alguma coisa do mestrado, vi uma videoaula à tarde, e no pico mesmo de estudo que eu estava embalado, eu estava vendo 3 videoaulas durante o dia todo. E às vezes li um material escrito. Só que eu tenho facilidade também de ouvir, né, de ver e ouvir. A minha facilidade de aprendizado é isso. Aí cada um tem que identificar a sua. E aí eu comecei a papirar, fiz a prova foi cancelada o certame. Eu tinha passado, falei, nossa, cara, meu Deus do céu, que angústia, né? Por quanto tempo de estudo até chegar lá nessa prova que foi cancelada? Amarildo, eu estudei uns 4 meses, cara. Mas assim, com disciplina. Foram 4 meses até pegar no tranco, né? Porque eu fiquei praticamente o primeiro mês, que é essa parte de adaptação, de acostumar com aquela novo conjunto de informações, acostumar a ficar sentado aquele tempo todo. Mas aí no segundo, no terceiro e no quarto mês, foi quando eu peguei no tranco. Aí eu estudava uma média de 9 horas a 10 horas por dia. Né? Dormi, mas era muito disciplinado. Por isso que a disciplina é importante. Demais. Aí fiz a primeira prova, passei, né? Dentro atingi o ponto de corte necessário para corrigir a redação. Foi cancelada. Aí a gente teve mais um lapso temporal para fazer a segunda prova. Eu peguei esse tempo também e dei uma estudada.
e graças a Deus conseguiu passar. Acabou que a gente ficou no cadastro de reserva, né? Por conta de recursos e tudo mais. A gente foi descendo na lista. Mas, no final das contas, a gente foi chamado em 2016, né? Conseguiu entrar em 2016. Bacana. Mas é sofrimento, filho. Não é fácil, não. Não é 10 fácil, horas não, sentado na rapaz. cadeira, vendo gente falar, anotando, escrevendo, digitando e fazendo todo aquele ritual que o pessoal faz e prega na parede. E marca de vermelho, marca de marca-texto, e coloca preto, vermelho e azul. Rapaz, mas graças a Deus, assim, o senhor foi um diferenciado também, assim, porque normalmente o pessoal passa muito tempo, né? Até conseguir conquistar a primeira aprovação. E o senhor aí já com 4 meses conseguiu, né? Mas porque o senhor destacou aí a importância da disciplina, de estudar da forma correta também, saber que no começo realmente é difícil, até você conseguir se adaptar ali ao conteúdo e depois realmente desleixar ali, né? Mas graças a Deus deu certo, mas que baque, hein? Rapaz, Pegar e a prova ser cancelada, tá moço. doido, moço. Na hora que sai a aprovação, você, nossa senhora, felicidade total. Porque assim, a gente já passa diversos apuros, porque toda vez, todo concurso policial tem dessas novidades. A gente fica com aquele medo de cancelar a prova, né? Igual chegou realmente a concretizar no concurso do senhor. Mas quando acontece qualquer atrasozinho ali, a gente já fica aflito, né? Nossa, cara, será que vai dar algum problema? No meu concurso também, eles cogitaram cancelar, porque disseram que tinha vazado prova e tal, mas depois foi avaliar, não era fake e tal. Eu falei, graças a Deus não cancelou, rapaz, porque, nossa, é uma luta Não, e cara, é complicado. quando Mas você assim, igual eu chega... falo também, o Amarildo, cara, tudo a seu tempo abaixo do reino dos céus. Então, no meu ponto de vista, cara, era pra mim ter sido chamado também em 2016, sabe? Porque as coisas foram encaixando de uma maneira que eu mesmo tinha planejado, né? Eu tinha terminado a pós, chegado uma bolsa, a bolsa estava encerrando, abriu o concurso do IF. Eu já tinha feito a prova da polícia, estava aquela briga na justiça, né, por conta dos excedentes e tudo mais. Abriu o concurso do IF uma vaga, do nada. Eu já aflito, falei, cara do céu, e agora? Será que eu vou voltar para a consultoria? Qual que vai ser o meu destino? Porque a carreira da pesquisa, ela traz também, né, essa série de dúvidas, essa série de incógnitas. O cara não sabe como que vai ser a vida dele no mês seguinte. A bolsa acaba, o serviço mingua, tem muita gente que tem família. No meu caso, na época, eu não era casado e não tinha filho. E aí você fica um pouco preocupado. E aí, por sorte, abriu esse concurso do Instituto Federal para uma vaga para biologia. O senhor chegou a assumir lá antes da PM? Eu assumi em agosto. O concurso foi muito rápido também, porque a professora que era a professora responsável pela cadeira lá, ela tinha saído para o doutorado, né? E a vaga estava ociosa. Então era meio que emergente assim, o concurso. Era necessário que fosse feito com urgência. E aí eles abriram a vaga, foi coisa de 60 dias. Foi em julho, abriu o edital, em agosto teve a seleção e numa semana já teve uma seleção da prova escrita, na outra semana já teve a prova didática, na outra semana já teve a avaliação médica e aí a gente assumiu no final do mês. E coincidentemente, o último mês da minha bolsa, ele se conectou com o primeiro mês do serviço docente no Instituto Federal, né? Então eu não fiquei nem um mês sem receber salário. Então assim, foi tudo muito bem encaixado. Eu fiquei na condição de docente do Instituto Federal, ministrando a disciplina de biologia, o curso de física, a graduação, e para os cursos técnicos de eletrotécnica e edificações. Então eram os 2 cursos técnicos que na época não existiam no IF e que eu ministrava a disciplina de biologia para esse pessoal. Eu fiquei agosto, né, eu tomei posse em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em novembro saiu a nomeação, saiu a convocação da polícia. Aí eu falei, não, cara, a oportunidade tá batendo na porta, quando a oportunidade passa, a gente tem que, o cavalo passa, tem que montar em cima, né? Então a oportunidade bateu na porta, cara, a gente tem que abraçar, porque às vezes ela vem uma vez só. E lá era temporário? Ela era temporário. Era professor substituto, 12 meses, prorrogável por mais 12 meses. Então, assim, a estabilidade, ela iria ocorrer por 24 meses apenas. Depois de 24 meses, teria que procurar outra coisa para fazer, né? E aí a polícia, ela te dá essa certa estabilidade. Por isso que eu falei, não, eu vou entrar e vamos ver como é que funciona. E é isso, cara, você tem um dom, assim, é meio que algo que a gente nasce com ele, né?
mas pode ser que está um pouco apagado. Então, assim, esse instinto policial, o cara nasce com ele de fato. Só que ele despertou, né? Depois que eu entrei na polícia, eu falei, cara, que loucura. Você acaba despertando, falando, é massa, a carreira é massa, isso, né? Essa rotina que a gente leva, ela é massa. E aí eu entrei, o pessoal questionou, vamos sair, vamos fazer concurso. Eu, assim, futuramente eu pretendo, né? Às vezes acumular função. E eu não sei quais são os planos futuros também que Deus tem pra gente, mas eu tô muito satisfeito e tô realizado, né, cara? A polícia a gente conversa, né, direto, eu sempre falo pro Cabo Eliseu, eu falei, cara, que assim, eu conheço o potencial dele, já vi os trabalhos, trabalhei com ele, nós vamos falar isso ainda hoje, e eu já vi o nível dele de escrita, de conteúdo, de sabedoria, então eu acho que ele tem muito também a colaborar com a população em si, além da polícia, e graças a Deus hoje, a polícia permite conciliar as profissões, né, 2 cargos ali, tanto como policial e professor. Eu acho que médico também, se eu não estiver enganado. Isso. Alguma coisa na área da saúde, né? Então, há pouco tempo atrás não podia. Estava bloqueado isso, agora já liberou. Então, quando eu vi que liberou, a primeira pessoa que eu lembrei foi do Cabo Eliseu. Eu falei, cara, não sei se está nos planos do senhor aí, mas isso aqui eu acho que o senhor tem total potencial para isso. Para futuramente, aí, quem sabe, prestar um concurso na área da docência aí, de uma faculdade federal, estadual também pode, eu acho. Pode, não pode? Pode. Então, assim, e agregar, controlando ali a quantidade de horas semanais, não teria problema. E ele estaria tanto colaborando de forma como policial, servindo a população, quanto também dentro da universidade. Né, que isso aí eu acho que seria um papel fundamental, porque não é, a gente sabe muito bem disso, o nível dos professores não são assim, alguns são extraordinários, mas outros estão ali, eu acho que sem aquele dom mesmo, né, de dar aula. E o Cabo Eliseu aqui, a gente sabe do trabalho dele diferenciado, eu acho que tem um espaço já reservado para o senhor lá, em alguma faculdade, aí que a gente vai descobrir, quem sabe, no ano que vem, daqui uns anos, mas eu torço sim para que o senhor também passe aí a colaborar, mas também agora na área acadêmica de forma estadual ou então federal lá, além do que ele já colabora dentro da polícia também de forma acadêmica. Nós também vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Inclusive, o Cabo Eliseu, pessoal, ele teve um papel muito importante, conforme a gente estava conversando aqui, em relação ao início da pós-graduação, lá para o curso de formação de praças, por exemplo, e os oficiais também têm a especialização deles lá. Então, ele foi uma das estatísticas que era exigido ali para ter uma pós na academia. Mas ele foi além disso, pessoal. Depois que eu comecei a trabalhar com ele, que eu fiquei sabendo. Ele foi chefe da cadeira, né? Fala chefe da cadeira, né? Justamente. Da disciplina de ambiental para o nosso CFP, para o meu CFP no caso, né? E de outros CFPs também. Então eu gostaria que ele contasse um pouco para nós, porque ele participou dessa história, foi um marco histórico, porque normalmente praça não assumia essas funções no quesito intelectual, mas aos poucos aí, cada vez mais os praças estão qualificados, já conseguem atender a população cada vez melhor. E o Cabo Eliseu aqui teve uma grande importância para hoje nós estarmos aí recebendo a nossa pós-graduação. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse papel que o senhor teve lá e o que isso significa em questão pessoal mesmo, de realização pessoal, que o senhor tanto batalhou aí, né, para ganhar mais conhecimento, e hoje, assim, aos poucos, os frutos estão aparecendo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós. Cara, essa questão da titulação, de se tornar, né, o professor titular, foi algo meio que, assim, inesperado, pelo menos para mim. Acaba que, em função, igual eu comentei, havia essa necessidade, né, de atender o critério do Conselho Estadual de Educação, e de você ter um mínimo de mestres-doutores. E aí a própria comando da academia, ela se incumbiu dessa responsabilidade. Eles fizeram essa avaliação dos policiais penais,
toda a área da segurança pública, e aí eles pincelaram aqueles que tinham, né, o mestrado e o doutorado. E, coincidentemente, como essa disciplina que envolve o direito ambiental, que envolve a fiscalização ambiental, o policiamento ambiental, no curso de direito, ela é um pouco deficitária. Então, a carga horária, né, na grade curricular do curso de direito das universidades em geral, você não tem uma atenção muito especial para o direito ambiental. E aí a pessoa vai lá, faz a disciplina de direito ambiental de uma maneira um tanto quanto superficial e se volta, né, para o direito penal, administrativo, empresarial, tributário e assim por diante. Acaba que essa parte ambiental ela cai no esquecimento. Então, assim, o que eu quero dizer é que o pessoal que forma, né, que se torna um bacharel em direito, eles não veem, né, a parte ambiental como o carro-chefe. E aí você traz no futuro, uma projeção futura, profissionais, de certa forma, que não se interessaram, não é que não tenha capacitação, mas os caras têm um conhecimento, né, um pouco mais superficial, já viram aquilo em algum momento da vida, mas ele não é especialista de fato. E aí a academia ela percebeu que essa disciplina de meio ambiente ela era importante. E em função de eu ter feito o mestrado, né, a graduação do mestrado na área ambiental, eu tinha essa capacitação para conduzir toda a elaboração desses manuais, desse conteúdo, para ser ofertado para o pessoal que iria entrar. Então, a ideia inicial seria o quê? Não, vamos juntar todo mundo, né? Claro, não sou só eu, é um grupo. Esse grupo ele é representado, ele foi encabeçado à época pelos oficiais que compunham a academia, que o Coronel Sanches, o atual Coronel Sanches, o Major Tatiane, né, o Coronel Leon, que foram quem encabeçou isso. E a gente entrou na condição de partícipe para dar o suporte, né? A gente recebeu o convite, eu aceitei o convite, eu não desafiar mais na vida. Eu falei, cara, tem que sair da zona de conforto, vamos lá ver o que pega, né? Vamos ver o que esse pessoal está querendo abordar. E aí quando eles apresentaram, abriram na mesa todo o projeto, eu falei, cara, eu tô dentro. E aí havia essa necessidade de você construir uma grade curricular com conteúdo o mais atualizado, o que tinha mais fresco, né? O que tinha sido publicado, o que tinha de conhecimento mais atual no mundo nosso cibernético, aí, essa parada toda. E aí tinha que ter alguém para juntar tudo isso, ou um grupo de profissionais, e resumir essa informação, resumir isso em conteúdo, em material, em apostila, né, em material de apoio, em slide, para oferecer para o pessoal que estava entrando. E aí eu fico grato porque essa responsabilidade, por mais que no início o pessoal fique um pouco receoso, porque eu na época era soldado, eu falei, será que o cara vai conseguir entregar, né? E aí, mas eles acabaram depositando essa confiança. Não, vamos passar a missão e ver se ele desenrola, né? E aí eu acabei sendo incumbido dessa missão, mas é claro, né? Eu era o representante daquela disciplina, eu era o professor titular. Mas a construção do material, ele foi feito também com uma rede de profissionais. Uhum. Então teve oficiais que colaboraram, eu colaborei, teve peritos criminais que colaboraram, papiloscopistas, policiais penais, praças, né? Então foi uma galera, um monte de gente que, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e eu só meio que... Perdão. Toma uma aguinha aí. Toma uma água aqui. Isso aqui, pessoal, só complementando aqui também, porque assim, eu não sei se o pessoal compreendeu, mas por quê que surgiu essa brecha aqui? Se eu tiver errado, você pode me corrigir, tá? Mas o que acontece, pessoal? Os oficiais, igual a gente conversou já aqui um pouco atrás, é exigido para eles o bacharel em Direito. Então, ou seja, e o curso de Direito, eles têm a disciplina de Direito Ambiental, mas a carga horária é muito baixa. Então não dá uma especialização para eles ali ter uma autoridade de questão de conhecimento mesmo, especialista na área ambiental. Inclusive o nosso curso, nós fizemos o curso de policiamento ambiental juntos, e o nosso curso foi 2 meses, quase 2 meses, né, de curso. E o nosso conteúdo foi muito superior do que é dado em diversas faculdades pelo Brasil aí na área de direito ambiental. Então, ou seja, nós lá, todos os policiais que formaram no CPA, tem um nível de conhecimento muito alto nessa área ambiental, porque realmente, pessoal, é um serviço especializado diferenciado. Então,
Eu acho que por causa dessas condições, o pessoal da polícia em si não ter outras opções também de oficiais com o nível de conhecimento que o Cabo Eliseu tinha ali ele especializado, um cara que sempre se preparou, um cara que se dedicou, no momento certo, na hora certa, no local certo, pronto para receber a missão. Foi isso mesmo, não foi, meu irmão? Justamente. Tava no local certo, na hora certa. Né? Na hora certa. Então, falar, cara, a gente tem que passar essa missão para alguém, e aí, vai topar ou não? Bora, topa. E o que o senhor se sentiu, assim, de forma de realização pessoal com isso? Cara, isso é gratificante. A gente, hoje eu olho, inclusive o material que vai ser utilizado no CFP agora, nesse atual. Né? No atual, o convite permaneceu. O senhor permaneceu como chefe? Continuei como professor titular da disciplina de... Antigamente era gestão e segurança ambiental. Parece que vai ter uma mudança da nomenclatura do título da disciplina. Bacana. Vai se tornar policiamento e fiscalização ambiental. Mas isso ainda está em discussão. Bacana. Mas o convite ele foi refeito. Se eu tinha esse interesse, eu aceitei, é claro, né? Porque, igual eu falo, nossa missão é sempre poder contribuir. Contribuir com o bem, contribuir com um pouco que a gente sabe. E aí a gente reformulou o material que ele foi usado em 2017. A gente atualizou ele. Colocamos novas referências, incluímos uma série de informações que passaram a surgir, que foram disponibilizadas, né, ao longo dos 5 anos, isso é necessário. E eu acabei recebendo também essa missão e a gente concluiu ela. Né? Então, esse material que vai ser disponibilizado, ele foi atualizado. E para mim é uma realização pessoal, porque eu, por estar sempre imerso nessa área acadêmica, poder compartilhar isso, poder contribuir de alguma maneira dentro da Polícia Militar, que é uma instituição que a gente tem total apreço e total gratidão, e ver, né, eu olhar no futuro e falar, cara, às vezes aquilo que o cara viu na sala de aula, que vai ver na sala de aula o que viu no passado, e ele não esqueceu, e ele te encontrar lá na frente, falar, ô professor, tive uma situação parecida lá, e aí a gente pegou lá uns pássaros nativos em cativeiro e eu consegui desenrolar, porque ele teve uma lembrança, um flash daquela aula que foi dada no CFP, é o que nos enche de orgulho, né? Então, essa parte a gente fica eternamente grato e meio que o combustível que move, né, a continuar caminhando e continuar nessa jornada é essa gratidão, né? Esse reconhecimento. Então, assim, para mim isso aí não tem valor, cara, né? Isso aí para falar, não, pode não pagar não sei quantos aí, não, moço, e fora o network, cara. Assim, de certa forma, onde a gente vai no estado hoje, tá trabalhando no serviço de inteligência, a gente roda o estado todo. Mas todo local do estado que a gente vai, tem algum colega, um irmão de farda hoje, que passou pelo curso de formação, que de certa forma eu fiz um pouco, né? Minha contribuição, eu falo, é muito mínima, mas eu contribuí, nem que seja o mínimo, mas eu contribuí para a formação desse policial, né? E fazer um amigo, fazer um irmão, são vários lá que eu considero como irmãos de fato, são meus amigos, são policiais excepcionais, policiais excelentes. Então, se eu olhar e falar, cara, eu contribuí para a formação desse cara, moço, isso aí não tem dinheiro que paga, não. Né? Isso aí, pessoal. Quando a gente estava tirando os serviços juntos, assim, eu postava, né, umas fotos nossas lá no Instagram, Sou Papamai, cara, era dito e feito. Diversos alunos dele apareciam lá, isso aí me deu aula, esse professor é diferenciado e tal, manda um abraço para ele. Então, assim, realmente, pessoal, são coisas assim que não tem valor. Aquela gratidão de formar alguém, mesmo que a colaboração seja mínima, mas eu acho que foi muito mais que mínima a dele, que ele comentou, mas o pouco que a gente faz, somado com os demais ali que estão trabalhando por trás desse projeto, é muito gratificante, né? E o pessoal não tem noção do que está por trás dessa formação policial. Às vezes demora um pouco começar o curso e tal, mas por quê? Cara, eu tinha uma noção muito distorcida antes de entrar na Polícia Militar. Para mim, eu tinha entrado na polícia, eu não ia precisar mais estudar. Sofri demais ali estudando para concurso. Falei, cara, agora pronto, não quero mais estudar. Eu falo para todo mundo que eu estudei mais um CFP do que para entrar no próprio concurso. Então, assim, o policial para mim é uma das pessoas que mais estudam. E hoje o Cabo Eliseu está aqui passando muito dessa parte acadêmica para nós, também um pouco dessa parte
do ambiental, que é o que a gente teve um pouco mais de experiência, mas foi justamente esse o objetivo desse projeto, mostrar a inteligência, né, diferenciada dos nossos policiais, porque, cara, dentro da polícia é uma mina de inteligência, tem policiais formados em tudo quanto é área que você imaginar, de criminalística ali, de farmácia, né, igual tem o Nunes que trabalhou com a gente, está formando em direito agora também, então nós temos diversos policiais ali, engenheiro ambiental, engenheiro civil, formação em direito, a zootecnia, cara, tem formação de tudo dentro da polícia. Eu costumo falar que a polícia é uma grande empresa. Então, assim, essa colaboração, essa preparação para receber os policiais, eu acho que é de fundamental importância. E, igual eu estava falando aqui, o Cabo Eliseu entrou para a história colaborando com isso, permanece ainda servindo lá os novos policiais na formação deles, na formação acadêmica deles. E para mim foi uma grande assim, honra trabalhar com ele. Eu gostaria que ele contasse um pouquinho da experiência que nós tivemos junto lá no Centro Técnico Ambiental, né? E eu acho que a nossa formação fez total diferença para a gente ser convidados lá para participar dessa sessão do ambiental, lá do Comando de Policiamento Ambiental na época. E qual que era o trabalho que o senhor desenvolvia lá? Pô, cara, massa, né? Saudade, né? De trabalhar junto. Cara. Igual eu falei, o Amarildo também é um cara que, acho que na polícia hoje, nessa área de geoprocessamento, não tem ninguém que execute esse serviço que você executava e continua executando. Então, o Amarildo ele é referência nessa área. Construção de mapas, aerofotogrametria, manuseio de programa. O bicho era fera, o bicho é feroz, é o Croix. Sempre nos socorreu, né? Até fora, né? Ô, Mário, tô precisando de um mapa ali, cara, na pós, faz aí pra mim, né? Aí eu explorava o cara um pouco. Mas, assim, o Centro Técnico foi um núcleo criado, né, dentro do antigo Comando de Policiamento Ambiental. E eu sou também bastante, a gente não pode, de certa forma, criticar, né? Algo que a gente trabalhou, por mais que tenha um lado bom e tenha um lado ruim. Mas, de certa forma, a parte boa superou, astronomicamente falando, as partes negativas. Então, assim, foi muito bom, foi um aprendizado gigantesco, né? A gente teve contato, eu particularmente tive contato com áreas que eu nunca tinha visitado. Eu tive contato com locais também que eu nunca tinha visitado. Teve a novidade das barragens. As barragens. Lá, né? Houve aquele acidente na barragem em Minas Gerais, né? E isso respingou na gente aqui, porque a gente tem, a época tinha 12 barragens de rejeito, então a gente teve que visitar todas elas. E assim, de certa forma, o CTA não existe mais. Na verdade, não é que ele não existe, ele só foi reformulado. E aí hoje a gente tem um centro integrado que, de certa forma, ele exerce a função, né? Tem o mesmo objetivo, de uma forma mais ampla, do CTA. Então agregou mais valor, incluiu outras unidades. Então fez com que aquele núcleo hoje se tornasse mais complexo e extremamente eficiente, né, cara? Então hoje a gente tem lá no CIOC, sob o comando da Tenente Jess, que é um núcleo que recebe chamada, que direciona policial. Tem o Nunes que continua trabalhando lá, que são policiais especialistas na área também de meio ambiente, né? Cada um dentro da sua formação. Tem o Sargento Dalmaço, o Sargento Carine, né? Tem uma galera, a Débora, a Daiane, se não me engano, o W. Silva. Então, assim, é ruim de você nominar, porque às vezes sempre fica alguém, né? Esquecendo alguém de fora. Mas é um pessoal também super preparado, com formação nessas áreas, nas respectivas áreas, que tem oferecido um serviço de qualidade para a comunidade. Mas, voltando ao assunto do CTA, para mim foi um aprendizado muito grande, né, cara? A gente poder compartilhar isso com outros policiais de outras áreas. Então, a gente tinha um engenheiro ambiental, tinha você, tinha o Nunes, tinha o Cruz, e cada um engenheiro civil. Então, assim, a gente acabou que foi compartilhando o que sabia, todo mundo foi aprendendo um pouco da área do outro, e isso aí foi fortalecendo. O resultado disso foi a elaboração de centenas, eu não tenho medo de falar, que foram centenas de relatórios técnicos, né, que subsidiavam o Ministério Público. A gente tinha algumas ordens judiciais que a gente cumpria, via se aqueles prazos foram solicitados, foram cumpridos, né, foram feitos. Então a gente pôde contribuir com isso para a parte ambiental de uma forma muito efetiva, né? A gente fez, eu não tenho vergonha de falar, a minha parte ambiental, né, quando eu estava junto com os senhores lá no CTA, a minha contribuição eu dei, né? A gente conseguiu dar.
Não eu, mas todos nós, né? Então eu dei o meu melhor, você deu o seu melhor, todos os meninos deram os seus melhores. Então eram relatórios muito bem elaborados, né? A gente já foi elogiado várias vezes por aquelas pessoas que recebiam esses documentos, né? E aí, assim, para mim, cara, foi top. Toda experiência na vida é experiência válida, né? Uhum. E esse período de CTA, de centro técnico, também teve um valor imensurável, né? Principalmente nessa área. Viajamos bastante, né, cara? Tem um lado bom, demais, né? cara. A gente viajou, fomos para Catalão, a gente foi para Alto Horizonte, a gente foi para o norte, sudoeste, Jataí, a gente viajava bastante, né? Atendendo às demandas, é claro, né? Sempre a serviço e atendendo às demandas que apareciam, né? Nas questões ambientais, crimes mais complexos, né? Que envolvia, às vezes envolve desmatamento, maus tratos, caça ilegal, pesca predatória, extração ilegal de minério, né? Então, assim, quando envolvia todos esses aspectos, nós íamos, a nossa função era essa. A gente ia até o local, levantar todas essas informações, juntar todo esse conhecimento, todas essas informações, esses dados, e transformar ele em conhecimento, formalizar isso no documento e passar para a autoridade competente, né? Que é subsidiar o comandante na tomada de decisão. Então, assim, cara, isso aí é top, né, filho? Você tá doido? A gente poder fazer isso aí, poder ter contribuído, rapaz. E o que eu achava mais bacana ali, cara, a gente até chegou a conversar diversas vezes em publicar, né, aqueles materiais, porque foram trabalhos, assim, realmente diferenciados. Eu acho que são poucas polícias que tiveram esse trabalho. Eu sei que Santa Catarina teve, eu acho que depois Minas estava começando a fazer também. São Paulo, mas o nosso sempre foi, assim, grande referência, né? E igual o Cabo Eliseu comentou, nós fizemos relatórios ali diferenciadíssimos. Então substituía diversas vezes do inquérito policial. E ali estava assim um passo, a gente só bastava formatar com base no que os locais de publicações exigiam para a gente torná-los científicos também. Sim. Então, assim, cara, para mim também foi uma experiência assim, extraordinária. Aprendi demais com o Eliseu, com o Nunes, com o Cruz, com o Sargento Dalmas também, o Subtenente de Souza, que um dia eu quero ter a honra também de entrevistá-lo aqui. É um cara muito inteligente, cara, tanto no patrulhamento até para sentar lá e criar um relatório sobre uma barragem. Então o cara é diferenciadíssimo, tá? Então, assim, a gente cresceu muito ali. Graças a Deus aprendemos demais. E, assim, foram bastante, assim, valorosos aqueles momentos. Todos os relatórios que nós preparamos. Então, marcou, né? A gente demais, ainda tem um sonho, né, de patrulhar numa viatura junto, eu, o Nunes e o Cabo Eliseu aqui. A gente brinca muito falando sobre isso, mas... Foi uma experiência única, né? Vai dar certo, não, vai dar certo. Uma hora a gente organiza isso aí, né? Foi voltar muito bacana. A poder ombrear, né? Um ao lado do outro, esse labor, esse trabalho. Mas vai dar certo, filho. A gente vai organizar esse negócio aí. Mas, assim, além esses momentos marcantes que nós tivemos juntos lá, no CTA, na época, né? Que hoje se tornou aí o CIOC, que atende tanto agora, né? O ambiental, o código rural. Além dessas experiências que o senhor teve lá, quais mais experiências assim marcantes que o senhor se lembra aí que passou desde que o senhor ingressou até o momento de hoje? Pode colaborar aí com a gente. Cara, assim, eu parto do princípio que toda experiência é válida, né? Então, pelo mínimo que ela seja, por mais que a gente julgue, não, essa experiência era muito simples, não, isso aqui não tem valor. Até aquilo que a gente acredita que não tem valor, isso tem importância na nossa vida. Então, desde a sala de aula, desde o conselho de um policial mais antigo, desde a orientação de um superior imediato, e aí tudo isso, às vezes a gente despreza, por mais que seja algo muitas vezes desconexo, ou sei lá, mas nada a ver, né? Não, isso não tem nada a ver, moço, que viagem, né, cara? Tem um sentido, a gente tem que filtrar, né? Eu penso assim, aquilo que é bom, a gente tem que aproveitar. E até aquilo que é ruim, a gente tem que filtrar, porque dentro do que é ruim, tem algo bom, tem alguma experiência boa que a gente pode tirar. Concordo. E assim, dentro da polícia, cara, experiências que a gente teve foi com policiais cursados, policiais especializados, né, especialistas, né? A gente pôde compartilhar esse conhecimento, pôde absorver esse conhecimento. Desde um patrulhamento,
feito de rotina, na época que a gente trabalhava na área, com um policial um rotanzeiro, um choqueano, um caçador, um cara que formou no curso do GRAER, um cara que fez cavalaria, qualquer curso operacional, né? Essas pessoas, elas acabam absorvendo esse conhecimento e indiretamente, direto e indiretamente, elas compartilham com a gente, né? Então a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, os ouvidos sempre em pé, para a gente conseguir absorver isso. Então, a experiência que eu tenho, assim, de positiva na polícia, durante o curso de formação, foi ter oportunidade de poder, numa das disciplinas, a oportunidade bateu na porta, de eu poder lá explicar a partir de qual momento em que você tem a concepção da vida para a biologia, que foi um marco, né, que abriu uma porta, porque inclusive esse instrutor, ele no ano seguinte, ele compôs a sessão de ensino, uma galera que entrou também de 2012 e que eu tive também o prazer de ministrar a instrução. E começou ali a instrução, né? Foi em 2017-1, 2016-2, 17-1. Então, essa foi uma oportunidade que apareceu e que eu agarrei e que deu certo. A oportunidade, às vezes, de um policial, como eu falei, mais experiente, ele te orientar numa ocorrência. A gente forma, cara, você é igual que cachorro louco. Você quer fazer tudo, você quer sair igual um louco na rua, abordando todo mundo. E aquela coisa de louco, né? Parecendo filme de ação. E aí sempre tem um policial. Não é que o cara ele seja preguiçoso, não é isso. É o cara experiente. É o cara que conhece a realidade policial e ele vai te mostrar qual que é o limite que você pode ir, né? O que você pode fazer. Porque muitas vezes a gente vai, né? Às vezes eu falo porque eu saí do serviço operacional em Anápolis, serviço de 24 horas, eu indo embora para casa, eu via o camarada ali, aparentemente usuário de droga, estava de suspeição, eu queria abordar, 3, 4. Né? Então, assim, se não tiver um policial antigo que falar, cara, ó, cautela, às vezes tem alguém na retaguarda, o cara tá na retaguarda, pode estar armado, você, de predador, você passa a ser presa, né? Então, você pode ser uma vítima ali. Então, não é o mais recomendado, nem o POP não prevê isso. Justamente. Né? Então, o PROP ele foi feito justamente com essa função, de trazer uma segurança para a ação policial, um amparo para a ação policial. Embora, igual eu falei, na hora que a gente forma, filho, você meio que nem lembra de POP, nem lembra de nada. Você quer agir, né? Então, assim, cara, essas experiências são boas. A própria pós-graduação, né? Poder lecionar na instituição, que é compartilhar um desejo, um sonho, realizar esse sonho, que é de lecionar dentro da instituição. A instituição, ela abre essa porta. O policial que gosta de dar aula, cara, porque quem está de fora também, o cara não tem essa noção. O cara acha que vai só para a rua. Não, tem infinidade de áreas dentro da polícia que ele pode atuar. Aí eu gosto de bicho, o cara é médico veterinário, o cara tem a cavalaria, ele pode fazer o curso canil, né? Que ele vai continuar trabalhando com aquilo que ele tem uma certa afinidade, né? E aí, aproveitar essas oportunidades, né? Então, eu vejo que isso é o mais importante. E ver essas experiências, né? Para mim, foram as mais marcantes, né? E até a ocorrência de vulto, né, cara? Participar de alguma ocorrência de vulto, você ser sempre voluntário, né? Igual eu falo, o policial não sai de casa para matar ninguém, né? Mas o cara também não sai de casa para morrer, né, velho? Não adianta. O polícia ele tem que voltar para casa. Então, sempre assim, essa é nossa... o lema é esse. Né? Você sai para servir a população, mas a nossa família faz parte da população. E a gente tem que voltar para servir eles em casa, né? Nossa família. Então, a gente tem que preparar. Claro, né? Eu ouvi a entrevista, o podcast com o Sargento Menino, ele trata sobre isso, né? A importância do policial e a relação dele com o cristianismo. Então, assim, a gente tem que sair preparado. Se acontecer, cara, aconteceu. Você fez o seu dever legal. Então, participar de um confronto policial, eu já participei. Então, assim, e como para mim estava tudo muito claro, todas essas decisões, falei, cara, eu tenho que sair, eu tenho que exercer o meu dever legal. E aí, tem que voltar para casa. Então, a gente presta o socorro, né, necessário. E, infelizmente, né, o autor, a pessoa que atentou contra a vida do policial, muitas vezes não resiste e acaba indo a óbito no local. Mas é osso do ofício, né, cara? Se ele não tivesse atirado contra a gente não tem o porquê de atirar contra o cara. A gente tem que reagir em justa agressão. E assim, é igual eu falo, foi uma experiência também, para mim, que foi experiência de vida dentro da polícia, foi uma experiência, de certa forma, positiva,
porque a gente vê como que a gente vai reagir diante de uma situação de crise, e cada pessoa comporta de uma maneira. Tem gente que trava, né? Tem gente que trava, às vezes a pessoa depois fica um pouco abalada, psicologicamente falando, né? Não é problema nenhum, Não né? é, Por isso que a justamente. polícia ela oferece o tratamento posterior com psicólogo, com médico, né, no HPM, para essas pessoas elas voltarem para a sintonia normal, né? Então, assim, o problema não é o cara meio que ficar meio abalado, o problema é ele não tratar esse abalo, né? Justamente. Então, assim, o abalo é normal, cada um vai ter um nível de abalo. Tem gente que suporta e passa por cima e segue a vida. Mas tem gente que não tem essa condição de suportar isso. E aí você tem um amparo do HPM, que é para auxiliar esse policial que está com esse problema, né? Problema em função desse abalo. Mas assim, é uma experiência também muito top que eu tive. Um flagrante às vezes mais correr atrás de um ladrão, enfim. A gente trabalha na área ambiental, mas hoje, né, pelo serviço de inteligência e quando trabalhava na área operacional, a gente teve essas experiências também que são válidas, né? Esse aprendizado, essa adrenalina, né? Uma adrenalizada no coração de vez em quando, não? Rapaz, estranho, é top mesmo. A gente pensa que não, mas assim, o cara quando ele toma a decisão na vida dele de se tornar um policial, a qualquer momento ele está... Eu posso até usar correndo o risco, né? De ter alguma reação ali que ele vai ter que agir. Ter algum momento ali, né, que ele vai ter que agir para proteger ele, a família, terceiros. E acontece muito aqui, principalmente no estado de Goiás, quando a gente está no horário de folga, né? Porque normalmente aqui os caras não têm muita coragem de trombar a gente quando a gente está realmente de serviço, porque graças a Deus a polícia aqui do estado de Goiás é uma das mais respeitadas do Brasil, porque a gente também presta um bom trabalho. Né? Temos aqui equipes em especial também, as especializadas, o pessoal de área aqui, são guerreiros diferenciados. Aqui o que o Cabo Eliseu falou, quando as primeiras vezes que a gente entra na viatura, os antigões ali realmente eles vão nos educar. É nossos primeiros estágios ali que a gente começa a ser moldado para realmente tirar o serviço policial, né? E isso aí, pessoal, a gente carrega para a vida inteira, porque a gente está em constante aprendizado, volto a dizer lá atrás. E o pessoal pensa que não, mas, cara, para você tornar um patrulhador, um patrulheiro diferenciado, você tem que se especializar. Às vezes, para você se tornar um sniper, cara, você tem que calcular tempo, você tem que conhecer de física. Então, se você não tem uma graduação, uma especialização, cara, você não vai ser um bom atirador. O cara pensa que estudar é só para fazer prova. Não é, é para o seu dia a dia. Você estuda o POP para o seu dia a dia. Você estuda as suas especializações ali de como abordar, de como chegar, de como atuar, por causa que você quer voltar vivo para casa. Então, assim, cara, e tudo passa pelo professor. Então, assim, para mim, cara, esse episódio aqui, não desrespeitando os demais, mas é um dos mais importantes. Por quê? A especialização, a graduação, o estudo em si é a nossa base para tudo. Seja na polícia, seja para você ser médico, seja para você até ser gari, que o Cabo aqui comentou, você também tem que passar num concurso. Então, assim, cara, você tem que estudar. Em qualquer fase que você esteja, qualquer coisa que você esteja almejando, qualquer fase que você quer chegar ou qualquer cargo que você esteja almejando, você tem que estudar. Inclusive na PM. O Cabo comentou aqui também, quando que vem já vai ter TAP, para ele você tem que estudar novamente. Então, cara, policial que não estuda, infelizmente ele vai ficar estagnado. E às vezes pode até correr o risco aí de não voltar para casa, porque ele não vai ter o conhecimento. A polícia muda demais, né, do que a gente entrou para as técnicas que nós temos hoje, inclusive nós trocamos o armamento agora recente, cara, muita coisa já mudou. Se a gente não atualiza, a gente acaba, né, confrontando aí e às vezes vacilando por não ter se reciclado aí com base nas novas tecnologias, com as novas formas de atuar, tá? Mas pessoal, estamos aqui já com algum tempo aqui de conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, não curtiu aqui, não indicou o canal aqui para alguém, esse é o momento, tá? A gente já está caminhando aqui para o final, mas faça isso aí, tá? Isso ajuda muito aqui o canal a crescer, a atingir mais pessoas. Se você também quiser indicar algum policial aqui que você conhece, que é diferenciado, para a gente bater um papo aqui, será uma honra para mim, porque o que eu aprendo com as pessoas que a gente está batendo um papo aqui é, assim, muita coisa, muito conteúdo. Então, assim, isso aqui
agrega muito valor para mim, como também para quem está nos acompanhando. Eu gostaria, então, já de caminhando para o final aqui, que o Cabo Eliseu passasse aqui para a gente quais foram os benefícios ali de forma geral de todas as especializações, inclusive ali o curso especializado também do ambiental, de mestrado, doutorado, o que isso foi de diferencial na vida do senhor como policial? Cara, todo curso que a gente faz, todo conhecimento que a gente adquire, ele abre uma porta. Então, algumas pessoas questionaram, pô, você está fazendo mestrado, você vai ganhar mais? Muita gente pergunta isso. Né? Não, a gente não ganha mais, né? O pagamento nosso é feito em função da graduação do posto. Essa especialização, seja ela no curso operacional, se torna especialista na área acadêmica, mestrado, doutorado, isso não vai agregar um valor financeiro para o policial. Você vai continuar recebendo, eu recebo como cabo, o marido recebe como soldado, o outro recebe como coronel e assim por diante. Então, assim, por mais curso que o cara tenha feito, ele vai receber o mesmo valor que está no soldo, né? No subsídio dele lá, no contra-cheque. Mas eu vejo que todo curso que a gente faz, igual eu falei, abre uma porta. Então, eu fiz um curso de taxidermista no Mato Grosso do Sul, na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Cara, a gente já me ligou pedindo para taxidermizar um gavião, sabe? Oferecendo, não, a gente precisa que você dê um curso, já que você fez o curso no Mato Grosso do Sul com a carga horária relevante, você ministra um curso pra gente aqui. Ou então assim, você vai fazendo vai criando uma série de vínculos. Você cria um network, né? A gente, no curso de taxidermia, a gente fez amizade com policiais do Brasil todo. Se eu não tivesse feito o curso, eu não tinha tido essa experiência, entende? Inclusive, recentemente, numa das operações que a gente deflagrou, junto com o Comando de Operações de Divisas, junto com a CPE de Aparecida, o desdobramento disso, eu precisei de fazer contato com um policial lá do Paraná, entende? Então, assim, esse policial que eu fiz o contato no Paraná foi o mesmo policial que a gente fez o curso de taxidermista junto. Então, aí, qual o valor que é isso? Cara, o valor é você construir essa amizade, você construir esse vínculo com as outras instituições. É você construir esse vínculo com outros profissionais. É você criar uma série de amizades que vão te dar toda uma sustentação. Amanhã, se você precisar de alguma informação, se a gente precisar de alguma coisa lá do Paraná, o cara está lá para nos auxiliar. Se ele precisar de alguma coisa aqui de Goiás, a gente está aqui para auxiliar ele. Né? Então isso aí não tem preço também, né, cara? Outra coisa, a pós-graduação. Hoje, de certa forma, eu consegui manter essa titularidade da cadeira, porque o conhecimento era dinâmico. Né? Hoje, eu acredito que existem policiais que já possuem um nível de conhecimento, né, igual eu falo, infinitamente maior do que o que eu tenho. Não é o mínimo, né, cara? Eu penso assim, meu conhecimento é mínimo. Sempre tem alguém bem melhor do que a gente. E eu não tenho dúvidas que existem pessoas dentro da polícia dessa maneira. Não tenho dúvida não, porque existem de fato. Uhum. Mas como eu continuo estudando, a gente tem essa titulação, e ela tem um valor para a instituição, de certa forma, tem um valor para o Conselho Estadual de Educação, tem um valor para o MEC e para a polícia no aspecto geral, o convite foi refeito. Mas no ano que vem pode ser que não seja o mais, né? Uhum. Mas se não for, eu vou ficar... você vai ficar emburrado? Não, cara, eu já contribuí, tem 7 anos, né, que a gente está contribuindo. Se chegou alguém melhor, ótimo, cara, a gente passa bombeta, chefe, dá o suporte necessário, porque a pessoa precisar, a gente tem que estender a mão, a nossa função é essa, auxiliar. E aí, se lá na frente a coisa virar e você voltar a ser cogitado, né, como um novo titular de cadeira, caso não permaneça, abraça a oportunidade de novo, né, e a vida vai seguindo. Então, para mim, a importância da pós é isso dentro da polícia. Eu fui beneficiado nesse aspecto em função disso. E outra, às vezes não é de conhecimento pessoal, mas as nossas fichas, elas têm um peso grande no momento da promoção. Perfeito. E aí o que agrega valor na sua ficha quanto à pontuação? Tempo de serviço, medalha que você recebe, né, para o serviço operacional, medalha de serviço distinto. E aí uma dessas medalhas, elas só são dadas, elas só são oferecidas para aquelas pessoas que dão aula dentro da polícia. Então, tem uma medalha de mérito magistério
que aqueles policiais que ministraram instrução durante 5 anos dentro da instituição, com carga horária mínima por ano de 50 horas aula, eles têm direito da medalha, né? Então, assim, isso aí para minha ficha no futuro, ela vai agregar um valor muito grande, vai me auxiliar na promoção já, ela vale 3 pontos. Nossa, né? Então, assim, na polícia, na promoção, gente, 0,01 tem um valor gigantesco, tem uma diferença muito grande. Agora imagina 3 pontos. Imagina 3 pontos. Então, assim, você consegue uma outra medalha numa ocorrência boa, solicita, você é contemplado, uma medalha de destaque operacional, bronze, prata e ouro, cada um mais 1 ponto. Ah, uma medalha de serviço distinto, mais 1 ponto lá, não sei se é essa pontuação do serviço distinto. E aí o cara vai conquistando isso aí, vai agregando valor na sua ficha, né? Isso, de certa forma, é um reconhecimento também da instituição para aqueles policiais que prestam um bom serviço, embora todos eles prestam um serviço de qualidade, né? Mas aquele que às vezes dá uma destacada ali, ele é contemplado com essa maneira essa forma de reconhecimento. Então, assim, cara, eu falo, pra mim tudo tem valor. Tem oportunidade, moço, bateu na porta, abraça a oportunidade, não deixa embora não. Porque passa uma vez, depois ela não volta mais. Né? Então, assim, o direito, cara, eu já extrapolei a idade, tô com 33. Mas é por conta que eu não tenho idade mais para prestar um concurso do CFO, eu vou deixar de fazer direito? Não, justamente. Eu vou lá, vou formar em direito. Porque vai que amanhã eu preciso dessa titulação, vai que amanhã abre um outro concurso. Né? Ou sei lá, vai que a legislação muda no futuro e volta a flexibilizar. É porque o pessoal aí não sabe, galera, mas antes era o seguinte, hoje, para quem quer entrar como oficial, se eu não estiver enganado, são 32 anos. Um pouco antes, se você já fosse policial, você já poderia, não tinha limite de idade, você poderia ter o curso de direito e depois prestar para CFO. Então, assim, hoje não pode mais, mas amanhã quem sabe. Então, às vezes você vai deixar de fazer uma graduação em direito, por exemplo, para depois perder essa oportunidade. Então, acho que assim, é aquilo que a gente estava conversando. O estudo, cara, nunca é demais em nossas vidas. Eu acho que assim, até para a sorte, a gente tem que estar preparado. E quando ela chega, é aquele momento, cara, tá aqui meu potencial, tá aqui minha qualificação, tá aqui minha ficha. Você tem competência? Tem, tô aqui. Tô disposto a pagar o preço. Né? Tô pronto para receber, né? Pra receber o convite. A missão vai ser desenrolada, independente da graduação e do posto. E outra coisa também que eu acho que não tem valor, que o Cabo Eliseu também já comentou, cara, agregar valor na vida das pessoas. Então, todas as especializações dele também hoje transparecem lá dentro do curso de formação, transpareceu lá na sessão que a gente trabalhou e transparece no trabalho que ele presta hoje. Porque o conhecimento que a gente tem, cara, é aquilo. Às vezes uma coisinha, alguma teoria que você aprendeu ali vai influenciar lá no patrulhamento também. Sim. O pessoal pensa que não, mas sim. Então, assim, eu penso sim que isso aí são coisas que não tem valor, que nada paga. Inclusive, Amário, igual eu também costumo refletir, que até a ação do policial hoje, se ela não for pautada em cima da legalidade, ele corre o risco de ter alguns problemas, né? Mas assim, para você agir na rua, o cara que age tendo conhecimento, ele age com mais convicção, com mais firmeza. Ele não fica intimidado com qualquer declaração, né? Às vezes você vê o policial assim um pouco receoso para ver o que faz, eu vejo como uma falta de uma base, né? Ou falta um pouco do conhecimento propriamente dito. O conhecimento liberta. Justamente. Né? O cara que está sempre lendo, mesmo depois de formado, lê um pouco sobre direito penal, que a gente está sempre atuando em cima, na verdade a gente atua exclusivamente em cima dele, né? Processo penal. De advogado que vem bater contra a gente. Cara, antigamente até que a gente não tinha um conhecimento, né? Muitos anos atrás. Hoje em dia, cara, o advogado vem falar, a gente sabe os artigos. O cara vem tentar usar de uma forma, a gente sabe que está errado, tem que agir de outra. A gente não responder por abuso de autoridade. Tudo com base no conhecimento. Com base no conhecimento, né? Os advogados, eles têm as suas prerrogativas, devem ser respeitadas, mas eles têm também obrigações. Claro. Né? Então, assim, a ação policial sendo legítima, ela pode ser contestada, pode ser questionada, mas ela não pode ser impedida. Né? O que a gente vê são pessoas que se julgam oráculos jurídicos, né? Eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo.
tentando justamente intimidar intelectualmente o policial que está agindo Justamente. na legitimidade. Acontece, né? demais. Tentando fazer com que o policial torne uma dúvida. Não, será que eu posso fazer? Fica com medo, né? E aí, às vezes, pode até prevaricar. Justamente. Então, o conhecimento, ele vai libertar esse cara. Você vai falar, cara, ó, a sua função não é aqui, a sua função é lá. Senhor, o senhor está ultrapassando esse limite. Essa área é preservada. O senhor não pode passar dessa área. E você está determinando para ele uma ordem legal. Né? E se ele não cumprir, cara, ele vai arrumar um problema para ele. Aí já é hora da gente retornar. O senhor sabe dos direitos do senhor também. E o senhor passou do limite, o senhor sabe que o senhor vai responder. Então, assim, cara, mas para isso, o policial tem que ter o conhecimento. Né? Então, é importante, é fundamental. Não adianta você querer, né, o camarada querer trabalhar, ele querer exercer toda a atividade, independente da carreira que ele siga, se ele ficar estagnado. Né? Ele vai conseguir executar aquilo, mas vai ficar ultrapassado. Né? E você passa a atuar em cima de dúvidas, que não é o recomendado. Você tem que atuar, nós policiais militares, eu tenho um pensamento que a gente tem que atuar em cima de certeza, não em cima de dúvida. Né? Você tem que atuar com convicção, com firmeza. Segurança. Você tem que mostrar para o cara que você está ali e você está ali naquele local porque você sabe o que você está fazendo. Né? Então, essa é o ponto meio que final, assim, cara, vamos estudar, galera, vamos né? Eu penso assim, sabe, é um passo sem volta. Eu gravei diversos vídeos aqui, o pessoal, cara, será que vai exigir nível superior ou não? Será que realmente vai ter pós-graduação? Eu falei, cara, devido à Polícia Militar do Estado de Goiás ter sido a pioneira e oferecer uma pós-graduação, eu acho muito difícil ela voltar atrás. O que se prova aí que o próximo CFP realmente está concretizando isso e realmente vai exigir um nível superior, e é um passo sem volta, cara. A polícia não vai regredir, até porque, assim, conforme nós conversamos, a sociedade não para de evoluir, o policial jamais tem que ficar para trás. Eu acho até que o policial tem que sempre estar um passo à frente em questão intelectual na frente da sociedade, porque nós servimos a sociedade, nós somos os defensores dos direitos humanos da própria sociedade. Então, assim, cara, não tem como voltar atrás. E eu acho que ficou, assim, bastante destacada a importância que a gente quer dar para os novos policiais que vão chegar, para aqueles que pretendem ingressar algum dia e para a própria sociedade que espera um serviço policial à altura, né? Então, assim, eu acho que ficou claro aí essa questão. Gostaria muito mesmo de agradecer aqui o tempo do cabo aqui, futuro sargento, com fé em Deus, em breve, né, já está apto aí no TAF, e todo o conhecimento que ele agregou aqui para nós, para mim realmente foi um privilégio estar aqui diante de um doutor que está prestes a defender um doutorado, um guerreiro que está fazendo e vai continuar fazendo a diferença aqui para a nossa corporação e para a sociedade. Aprendo muito com ele, né? Já tivemos a graça assim, de trabalharmos juntos, nos deparamos assim diversas vezes ainda, para mim é sempre uma satisfação, com todo respeito, chego, abraço ele, porque para mim é uma hombridade mesmo que eu tenho a ele, por tudo que eu já aprendi com ele, que eu também tenho alguma dúvida ali, ó, comando, como é que é a novidade aqui, estou precisando de um apoio e tal, e vice-versa, ele precisou de algo ali também na área de processamento, a gente está sempre ali à disposição. Então gostaria mesmo assim de agradecer o senhor, para mim, estamos aqui num nível muito alto aqui no programa, a ideia é justamente essa, mostrar que o policial tem que estar cada vez mais no nível intelectual aí, para servir a sociedade da melhor maneira possível. Então, para mim, realmente foi uma gratidão enorme, agradecer muito o senhor por todo esse conhecimento que o senhor trouxe para nós aqui. Cara, eu que tenho que agradecer, né, o convite. Igual eu falei, o Amarildo também é um exemplo, né, a ser seguido, de pai de família, é um exemplo a ser seguido no convívio social, é um cara extrovertido, um cara muito simpático, é bom de estar sempre com você, né, com a turma que a gente trabalhou, é um profissional extremamente competente, né? Então, no aspecto pessoal e profissional, não tem aquele, ou até hoje eu não ouvi ninguém que falasse mal de você, cara. Isso é um exemplo também para toda a instituição, né? De policial, de fato, padrão. A gente fala policial padrão, né? e foi uma honra, né, cara? Bater esse papo, poder conversar um pouco sobre a rotina, sobre aquilo que a gente já conquistou, projetos futuros, e abrir esse espaço para esses policiais poderem estar aqui e compartilhar com o Brasil e com o mundo todo sobre a sua carreira,
sobre a sua intelectualidade. Foi uma sabedoria, né? Foi algo que você construiu, que você criou, extremamente relevante e extremamente importante para aquelas pessoas que estão fora da instituição. Porque a grande maioria do pessoal não tem essa noção. Não tem a noção de como que é um CFP, não tem a noção de como que é o serviço policial, não tem a noção de quem são esses policiais que estão ali. Em geral, essa visão externa, de fora para dentro, em relação a gente, é que todo mundo o cara é cara feio, o cara é truculento. Só tapa, mas porrada não é, e bomba, né? Só tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Claro, se for necessário, vai ter tiro, porrada e bomba. Mas jeito. assim, em geral, são seres humanos, né, cara? São pais de família, são profissionais que se dedicam à instituição, são profissionais que abrem mão de horários com a família, são profissionais que abrem mão de horário de lazer para tirar um extra remunerado, para ganhar, claro, aumentar a renda, mas poder servir o povo goiano, né? Então, assim, para você conseguir manter o Estado da maneira que é um Estado hoje considerado, acho que o Estado mais seguro do Brasil, é o Estado de Goiás. A gente conversa com policiais de outras unidades federativas e todos falam, cara, Goiás é muito bem falado. E tem um slogan, né, que até o nosso governador falou, o ladrão muda de Goiás, então muda de profissão, né? Por causa do trabalho de todos esses policiais, esses valorosos policiais, sejam eles masculinos, sejam eles femininos, pelos policiais da área, que são aqueles que recebem a maior carga do serviço operacional, né, de área mesmo, dos batalhões de área, né? Parabéns a todos eles, parabéns para nós, né, que servimos lá e futuramente a gente volta, continua trabalhando no serviço convencional, aos policiais também dos batalhões especializados. Então todos têm a sua contribuição, a gente não consegue andar sem a presença de cada um deles, né, de cada um desses grupos. Todo mundo está compondo uma engrenagem que faz funcionar todo o Estado. Então, assim, cara, agradecer de fato, né, para concluir, a todo mundo, estamos à disposição. Provavelmente a grande parte daqueles que estão nos assistindo, daqueles que estão nos acompanhando, estarão conosco no curso de formação. Então a gente vai ter o prazer de recebê-los lá e de poder tê-los lá na condição de alunos, né? Poder compartilhar um pouco desse conhecimento, pagar umas flexões junto lá também, né? Dar uma raladinha, que faz parte de lei, né? Nada mudou. E poder contribuir também com todo mundo. Mas, de certa forma, eternamente grato a você pelo convite, né? E parabenizar também o estúdio aqui, pessoal. Vocês não veem não, mas o estúdio aqui é top, viu? Esse pouquinho nós vamos montando, né? Rapaz, o trem que é debochado, é câmera pra tudo quanto é lado. É isso, meu irmão. Obrigadão mesmo. Valeu. Deus abençoe muito o senhor aí. Obrigadão, Tamo junto, meu querido. viu? Tamo junto, só ouro. Pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui.